dentro dessas mudanças tem a sua mudança no exercício da sua profissão. Eu até Exatamente. brinquei em uma na primeira chamada, né? A Karen é professora online e offline. Você era offline, agora você está online, né? Então, conta para É. mim a mudança dos seus hábitos em função de tudo isso que está aí. Sim, a primeira coisa que acontece é que o professor, eu, por exemplo, eu saí desde a pandemia, se eu sair 10% dos dias, foi muito. Eu estou em casa. Meu trabalho é em casa. Não tem outra coisa para eu fazer senão em casa. A gente, como eu já disse, a gente soube sexta-feira que a partir de segunda-feira as coisas mudariam e se vira. Foi assim. E Sexta-feira, você 7 horas saiu? da noite, o governador mandou o recado e segunda-feira a gente foi para a escola para resolver as coisas. Quando eu cheguei, eu dava aula à tarde, na segunda-feira. Quando eu cheguei à tarde, o plano era, pessoal, essa semana a gente vai arrumar, a gente vai saindo aos poucos. Na segunda-feira à tarde, todo mundo já foi embora. Todo mundo foi embora. E eu fiquei lá, assim, nossa, ok. E a galera que dava aula à tarde, que no caso são mais 3 professores só, e a gente ficou lá. E tinha aluno? Gente, sem aluno. Vai ter quarta-feira, não vai ter. A gente foi sem máscara, sem nada, a gente tava todo mundo perdido, né? E aí a gente falou, olha, vamos ver o que, que vai dar. Chegou, terminamos aquela semana e a gente descobriu que a gente tinha que usar YouTube, a gente ia ter que usar streaming, que a gente ia ter que filmar aula, que a gente ia ter que fazer atividades para enviar para os alunos, e os alunos enviavam para nós. Como que a gente vai fazer isso? Faz um e-mail com um nome fácil para eles decorarem, mas os alunos não têm e-mail, mas os pais. Foi uma bagunça que a gente teve que atender os pais e os alunos aqui. Então, era 10 horas da noite, uma aluna falava assim, professora, pelo amor de Deus, eu e minha mãe, a gente não está conseguindo baixar o Zoom. Então, lá vai a Karen ligar aqui via WhatsApp para ensinar como é que faz. Eu recebi, assim, para até se ajeitar, porque algumas escolas deram férias. A gente ficou 15 dias e aí a gente deu férias. Então, a gente tava, os alunos estavam na farra, ai, não vai ter aula, não vai ter aula, não vai ter aula, e a gente preocupado. Então, eu me lembro de uma vez que a gente fez uma reunião aqui, os professores, para a gente aprender como lidar com determinadas ferramentas da internet que a gente nunca tinha se preocupado. Foi um erro nosso, óbvio, porque já estava lá faz tempo. A gente não tinha se preocupado. Então, assim, a gente chegava a fazer um vídeo de 10 minutos, a gente levava 7 horas para fazer um vídeo de 10 minutos, Exatamente. sabe? E a gente não Aliás, conseguia. deixa eu só fazer um parênteses, só para as pessoas que estão assistindo, já assistiram outras lives nossas, para ter uma ideia. A gente vem aqui, principalmente você, que é a detentora do conhecimento, Parece. a gente faz a live aqui, por exemplo, assim, às vezes demora, né? A gente fez lives aí que deu 3 horas tal. Mas quanto tempo você não ficou lendo textos? Quanto tempo você não ficou olhando assim, puta, isso aqui vale a pena colocar na live, isso não. Por exemplo, a Sim, gente fez live, eu acho que a mais fácil, posso estar errado, por mais que você seja, como o pessoal diz, uma ativista dentro do feminismo, mas eu acho que a mais fácil foi sobre o fascismo, que é basicamente falar de um aspecto da Primeira e Segunda Guerra, sim. que é fácil. Agora, do feminismo, separar sobre quais mulheres eu vou falar em tanto tempo, tal, a relação histórica entre elas, tal. Então, você vem aqui e fala um tempo, mas o tempo que você gastou para fazer. Então, assim, é que eu não tenho dinheiro, mas se eu pudesse contribuir com todos os YouTubers que eu assisto, eu contribuiria, porque eu vejo o trabalho Dá que dá, trabalho. né? Dá. E olha, eu virei a rainha do tutorial. Eu não aguentava mais ouvir e ver tutorial. Entendeu? E a gente troca. Mas uma Nossa, coisa eu tenho eu uma preguiça. reparei que foi maravilhoso. Oi? Eu tenho uma preguiça. Então. Mas era o nosso trabalho, né? Como a gente vai fazer. E eu, nessa hora, eu tive muito medo de perder meu emprego, porque eu tive. Aí eu entrei numa noia de não vai dar certo, não vou conseguir.
Aí eu entrei nessa noia, porque já existem professores que já são craques nessas ferramentas, porque eles já não trabalhavam mais na sala de aula. E a gente sair da sala de aula, que é um ensino totalmente interativo, no sentido de olho no olho, sala de aula. Sabe, você está falando aqui, mas você está vendo o cara aqui que está dormindo, está vendo a menina ali que já está virando o olho, qual que é, o que está acontecendo. Eu perdi isso. Então eu fiquei eu perdi completamente o rumo da minha aula, e isso me deixou muito arrasada. Porém, é que eu estava falando, uma das coisas mais legais que a pandemia trouxe é que os professores se uniram e um ajudou o outro de tantas formas. Gente, eu descobri isso, aí grava um videozinho fazendo aquilo e tal, vamos, isso aqui é mais fácil, olha, dá para fazer isso, mas compra um microfone e tal, e faz isso. Então a gente se uniu. Foi uma união muito bonita que eu achei, da gente se unir para descobrir a melhor forma e a gente descansar, porque era uma tensão muito grande. Por quê? Não tinha internet, o sistema caía, o aluno não conseguia. Assim, a nossa coordenadora, ela chegava a receber mais de 100 e-mails só na primeira manhã, na primeira parte da manhã, de pais, não consegui, tô reclamando, não consegui, mas isso não presta, ou não sei o que e tal. E era uma loucura, porque você, além de você estar com os seus próprios problemas pessoais da pandemia, você está com um problema de uma escola na pandemia. Como você ensina na pandemia? Como você ensina a criança? Não é? E uma das maiores decepções minhas a maior decepção que eu tive, e tenho até hoje, falo para os meus alunos, é que eu tenho a impressão de dar aula para a parede, porque ninguém liga a câmera. Às vezes, eu falo assim, será que agora eu morri e tô tipo no sexto sentido, só eu tô falando e ninguém me tá aí, né? Sabe? É uma decepção muito grande, porque eu dou aula olhando para mim. Eu não sei o que está acontecendo do outro lado, eu não sei se ele está entendendo, não sei se ele... Não sei. E são N motivos pela qual ele não liga a câmera, inclusive por falta de vontade, sabe? Então, assim, eu dou aula de história, filosofia e sociologia. Outra semana eu dei aula de linguística, da filosofia analítica da linguística. Como você faz isso sem olhar para um aluno? Como você se conecta sem olhar para ele? Então, esse é um desafio que me deixou arrasadíssima, muito arrasada, porque eu me descobri impotente na forma de dar aula. Você acha que você foi obrigada a, de certa maneira... Ai, como é que eu vou perguntar para você não perder o emprego? Deixa quieto. Não, pode falar. Você acha que você foi obrigada a se contentar com a frustração de não conseguir oferecer o conteúdo do mesmo jeito que você ofereceria presencialmente? Eu não vou dizer que o conteúdo foi de menor qualidade, mas às vezes um pouco limitado. Você acha que aconteceu isso com você ou não? Olha, inacreditavelmente, as duas escolas que eu trabalho, todos os professores e toda a direção foi muito solidária. Ela sabia da nossa condição, dos limites, e não cobraram nada mais daquilo que a gente não podia dar. Entende? Agora, eles, e eu também fui e sou muito solidária à direção, porque ela aguenta o pai. Quando eu falo pai, é família, porque é assim, gente, o pai, ele está para perder o emprego. O estresse todo que a gente está falando aqui, o pai tem. O pai descarrega em algum lugar. E que de alguma forma chega em mim, chega na direção. Então, assim, as pessoas que trabalham em escola, hoje a gente pode voltar, vai ter a volta, mas a volta principalmente das pessoas que precisam ser acolhidas.
Porque existem crianças e adolescentes que não têm internet, que não têm condições, não têm, e a escola vai ter que abrir. Vai ter que abrir para essas crianças. Então, só para vocês verem que o universo da escola na pandemia, ele é outro. Ele não está lidando com a sua escolha só, está lidando com um monte de gente. Só para não delongar muito nesse assunto específico da escola, a última pergunta a respeito disso. Então, significa que você vai voltar para a sala de aula e a sua aula vai ser transmitida online, é isso? Não. De uma escola eu não volto mais esse ano. A outra eu ainda não tenho notícia. Não volto mais esse ano. O que vai acontecer? A minha pergunta, na verdade, era assim: se você se sente até certo segura para voltar? Não, contente. Contente de poder voltar a olhar para os olhinhos brilhantes e ávidos do conhecimento das crianças. Olha, eu gostaria de voltar a dar aula, mas... Não, você continua dando aula. Ao vivo e a cores. Só que não dá para fazer isso na escola. Essa não é a opinião, talvez, da escola, tá, gente? Quem me conhece sabe onde eu dou aula. Mas não tem condições. A vida, a dinâmica de escola com criança e adolescente não tem como. Porém, agora eu já me adaptei. Agora todo mundo já se adaptou. Eu só não me adaptei às câmeras desligadas. Mas agora a gente já se adaptou, a gente já conseguiu outras ferramentas, a gente já tem... A gente já passou o primeiro, segundo e terceiro bimestre errando, os primeiro, segundo bimestre errando, metade do terceiro também, e nenhum bimestre foi igual ao outro, porque em cada um a gente testou uma coisa diferente, e para ver se dava certo. E os alunos sofrem, a gente sofre, todo mundo sofre, mas é o que a gente tem. E uma das coisas que eu sempre disse para eles, você está fazendo parte de um movimento escolar mundial, porque nenhuma escola estava preparada para lidar com isso. Nenhuma. Sim. Nenhuma. Então você pode pegar a Suécia, a Irlanda, nenhuma. Da escola, eu queria fazer um comentário também. Eu acho que eu escrevi um texto, ele vai para a revista da Riviera, falando do novo normal, né? A gente tem milhares de novos normais na vida da gente. Cada vez que se apaixona é um novo normal, cada vez que se separa é um novo normal, cada vez que você muda de casa é um novo normal, muda de emprego, né? A gente não tem uma vida tão retilínea, tão linear, assim, que toda hora você tem novos normais, né? Você fica doente, você quebrou o pé, você sempre tem um novo normal. E eu acho que na escola, o que eu sinto que está uma grande dificuldade é porque esse distanciamento, né, de você não ver o aluno, e o conteúdo que está sendo ministrado não está sendo convincente. Talvez a gente devesse se prender menos a conteúdo e buscar as ansiedades de agora, né? A gente está ainda preso no conteúdo de como era antes. Então, se eu fosse professora de português, eu ia estar ensinando, sei lá, para a 8ª série, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Seria extremamente desinteressante, não é disso que as pessoas estão querendo saber. Exato. Então, eu acho que você tem que aí adaptar também o conteúdo à situação que está acontecendo. Não é tão importante ele aprender oração subordinada substantiva. Agora, é importante aprender outras coisas, né? Menos... o gramático é muito rígido. Sim, e é nessa pressão que a gente vive, de saber a hora que você manda aquilo que vai ser cobrado, da aula para o ensino médio, e a hora que você faz um acolhimento, mesmo sem ver ninguém, né? Imaginário. Na hora que eles explodem, é a hora que eles choram, é a hora que eles estão morrendo de medo do vestibular, é a hora que até você... isso tem que ser discutido, até isso, o medo do vestibular, né? Essa expectativa do vestibular. Acho que isso tem que ser melhor conversado. E você sabe que as pressões, elas continuam as mesmas com eles. Então, eu acho que é isso que eu acho que tem que mudar. Eu acho que é por isso que eles estão achando que não tem nada diferente. Sabe, a pandemia não mudou a vida deles, porque a pressão continua para eles. Se ele não fizer vestibular, não vai acontecer nada.
É o que eu falo para eles todo dia. Não há problema. Todo dia. Vai fazer Mas vestibular no outro ano, vai ser outra história. Tem que aprender a Eu mudar. acho que isso, exatamente o que os pais pensam, às vezes, né? então, eu acho que isso remete um pouco àquilo que a gente estava falando sobre a educação para a produção, né? Aham. Então, na cabeça da família, e talvez na cabeça dos próprios adolescentes também, principalmente do ensino médio, que tem essa pressão do Enem, do vestibular, não pode parar, entendeu? Não interessa se morreu 130 pessoas, É isso que eu 130 estou mil achando pessoas. meio Assim, grotesco, tá meio bizarro. não interessa, eu tenho que passar de ano, eu tenho que adquirir o conteúdo, eu tenho que passar no vestibular. Aliás, uma coisa muito mórbida até, mas eu não sei se a Karen percebeu isso, mas principalmente da classe média, talvez tenha ocorrido assim, poxa, sabe que é até bom essa pandemia, porque daí o número de pessoas que vai prestar o vestibular e o Enem vai ser menor. Então, a chance vai ser maior, assim. Existe essa contabilidade para algumas pessoas. Claro, claro. Para Concorrência, a a gente está família, concorrendo o tempo inteiro. e para a família é assim, porra, você tem que passar, mano. Não interessa. Não sei, Agora é a hora. e assim, sem contar a cobrança, você tem internet, você tem notebook, você tem hora para estudar, não interessa, mano. Tu vai ter que passar. Porque é isso. Principalmente para a classe média e Ou alta. seja, de novo, essa. Por outro lado, deixa até contar um pouquinho. Eu tenho contato com algumas pessoas que têm acesso ao ensino público, no caso do ensino médio estadual, né? E no caso do ensino fundamental 2, principalmente o municipal, né? Tem sido muito difícil. Muito, muito. Muita gente desistiu, entendeu? Muita Sim. gente falou, não vou estudar mais porra nenhuma. Mas tudo bem perder o ano? Tudo. Porque assim, tentaram, e daí assim, o acesso aos professores, eu não sei se tem algum professor aqui, eu sei que não é todo mundo, não é nem todos os alunos, e não é nem todos os Sim, professores, mas é muito difícil, entendeu? Às vezes o aluno, o aluna não tem celular, ou às vezes não tem internet que funciona, ou divide com alguém, ou é um celular na família inteira, com 6, 7 pessoas. e além da irritação, né? Se você está numa casa pequena com uma família toda, você saía, ia para a escola, você dava sossego para tua mãe conseguia fazer as coisas. Agora você não sai mais. Então você fica ali preso. Ou seja, por que ele não liga a câmera? Ele não liga porque tem vergonha da casa, porque tem gente passando, fazendo faxina, tem alguém passando o tempo inteiro na frente. Tem várias Está razões aí. fazendo faxina. Então, assim, eu não vejo como mudar isso se não mudar de uma vez, entende? Radicalmente. Eu sou extremamente radical nisso. Eu acho que essa educação EAD não rola. Não desse jeito. Presa nas proparoxítonas, presa no conteúdo histórico, presa na. Né, são outras coisas. Eu sempre, quando eu dava aula, eu tinha um problema com redação, que era o seguinte: eu falava para os alunos, gente, a gente vai escrever. Então, primeiro a gente vai discutir, né, o assunto. Então, vamos falar sobre, sei lá, a mangueira que foi cortada na esquina. E vamos discutir isso. Uma semana, discutir a mangueira. E aí a conversa ia, derivava para lá, derivava para cá, derivava para lá, derivava para cá. Até a hora, então, que tinha conteúdo para escrever. Né? Agora pode escrever, agora a gente já sabe o que a gente vai fazer. Uhum. Cada um já tem uma opinião, então, e as pessoas escreviam. Isso era muito interessante, mas era muito criticado pelo sistema. Ah, sim. Porque eu só fazia uma redação por mês. Então eu tinha que fazer várias, eu tinha que fazer muitas. Eu acho que hoje a gente tinha que discutir com os alunos o que está acontecendo. Acho que nunca a gente discute as coisas que realmente são mais importantes da vida da gente, que é o medo. Como é que a gente lida com o medo? Como é que a gente lida com a raiva? Para falar da questão da família, só para falar um pouco, a gente falou um pouco dos alunos, mas da família. Uma coisa super importante
que daí apareceu até na mídia bastante, a percepção da família do trabalho. E tem duas professoras que, né, a Georgeta não está trabalhando mais, a Karen ainda está com educação, mas a importância do professor. O quanto é difícil fazer um ser humaninho, ou um ser humanão, quando é adolescente, focar no estudo, absorver aquele conteúdo, fazer uma tarefa. Então, daí isso ficou por conta da família. Sim. Daí, no ensino privado, o que acontece? Enchem a caixa da diretora de e-mail todo dia, né? No ensino público, não vai para lugar nenhum, na verdade, né? Não tem como os professores absorverem, às vezes, tanto assim. Muitos tentam dar esse apoio para os professores, para a família e tal, mas não consegue, né? Então, essa é uma coisa que eu acho que aconteceu. Eles perceberam, né, Karen? Você sentiu isso? Sim. A importância do professor, assim? Olha, principalmente os professores das crianças, a alfabetização. Até os 10 anos, sabe? A importância do professor, a dificuldade do professor, né? E toda essa situação. Agora, o ensino médio, a gente também tem que falar uma coisa, o seguinte, essa aula online, eles estão entrando na minha casa, eu estou entrando na casa deles. Tem gente que deixa a minha aula ligada e a família inteira está ouvindo a minha aula. Então, tem hora que eu tenho que, opa! Isso é legal. Sabe? De vez em quando eu estou dando aula aí, eu recebo uma mensagem assim, ó, a família inteira está vendo a aula. Mas com um sinal de alerta também, né? E todo mundo entrou no mundo de todo mundo. E tem a pai que acha o máximo voltar para a escola ouvindo. E tem pai que não. Então, assim, tá todo mundo entrando na casa de todo mundo. Mas o pai, gente, vou dizer uma história, tá? Rápida. Essa minha aluna, ela estuda pelo celular. E a irmã dela pelo celular da mãe. É a mãe que eles moram em um cômodo, olha, aquela escola particular, tá? Ainda assim, é bolsista e tal. Ela mora em um cômodo, um quarto, a cozinha e o banheiro. E enquanto a mãe, eu acho que está trabalhando agora, e a irmãzinha está estudando no computador, ela está no celular, mas as duas estão juntas. Então, quando eu peço para ela participar, a irmãzinha dela tá falando na outra escola, sabe? As vozes, assim, se cruzam. E tem situação que é essa, tem casa, assim, que não chega, por incrível que pareça, eu tenho alunos que vieram ser atletas aqui, que eles voltaram para a roça, que é onde eles moram. E não tem internet lá. Então, eu tenho, acho que, uns 4 alunos que voltaram para a roça. Ó, que moram em roça mesmo, tá? É roça mesmo. Não é que eu tô falando que a cidade é pequena, mas eles são lá de Paraisópolis, perto de Paraibuna, uma de Jambeiro. Sim. Então, assim, vira e mexe, meu, ó, cai e trava. Como é que você aprende assim? Hoje a gente falou, hoje a gente debateu coisas interessantes. Faz tempo, assim, que eu tô dando mais atividades para eles não ficarem só me olhando e tal, mas tá difícil. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu vi. Eu li isso em algum lugar, não vou lembrar onde. Quando o Haddad fez a ciclovia em São Paulo, teve lugar que foi legal, teve lugar que a ciclovia não dava em lugar nenhum, tinha as empreiteiras no meio e tudo aquilo que a gente já sabe. Não estou fazendo nenhuma crítica ao Haddad, pelo contrário, é um elogio. E a imprensa caiu de pau em cima, vendo todos os defeitos que a ciclovia tinha, que não dava certo, que tal rua, e fazendo fotos, a ciclovia passando, batendo no poste. E aí eu vi uma matéria de alguém falando que da pouca paciência que a gente tem para entender os processos novos, né?
e que tal país, citou os países, né, que quando começaram errado também, não deu certo, tinha que fazer de novo, e daí para frente. Então, assim, a gente está vivendo um momento que eu acho que é um momento de transição mesmo. A gente, né, tudo isso que está acontecendo é só o começo de uma história. Né? É muito pouco tempo, 6 meses é nada para você mudar todo o sistema de educação que vem, né, cristalizado há anos. Né? Então, você tem que. É dolorido mesmo, essa mudança não é fácil, a gente não está preparada. Então, por isso que eu acho que essa mudança ela vai ter que ser um pouco mais radical, a gente vai ter que mexer com conteúdos, a gente vai ter que mexer com a forma de relacionar com os alunos. Sim. Né? Mesmo porque vários sistemas já disseram que esse foi a experiência para continuar o ensino híbrido. Sim, sim. Eu acho que então, a gente está no começo de uma história. Né? A gente já mudou do começo da pandemia para cá. Você perguntou, Márcio, eu respondi, eu mudei minha relação com a pandemia. É possível que eu pegue, mas é possível que eu não pegue. Eu estou tomando cuidado para não pegar, mas também estou tomando cuidado para não ter que ligar toda hora para a Thalita, para a Yuka, para alguém, falando, olha, alguém pode passar na farmácia para mim e comprar um comprimido para dor de cabeça? Não posso depender tanto assim. Né? Eu tenho que fazer a minha faxina, eu tenho que fazer a minha comida, eu tenho que tocar a minha vida. Sim. Então, assim, a gente teria que mudar essa forma de ensino que eu acho que ela já está falida há muitos anos. Ela só está a serviço da classe média para cima. Ela não está a serviço dos pobres. No meio dessa pandemia, não sei se vocês se lembram, o antigo ministro da Educação, ele lançou ministro da Educação. Peraí que deu uma travada aqui para mim. O antigo ministro da Educação, sim, ele lançou uma campanha publicitária, vamos chamar assim, sei lá o quê, querendo dizer assim, você estudante, é só você se esforçar e não sei o quê. Não sei se vocês se lembram do filme publicitário. Então mostrava quartos super limpinhos, super arrumadinhos, com notebook, não sei o que e tal, e com uma musiquinha bonitinha, e jovens que na verdade não eram adolescentes, eram atores com mais de 18 e tal. Então, esse é o novo normal, não sei o que, basta se esforçar e tal. Meritocracia. Né?